já começou. Então, falar sobre colapso mental é algo que eu nunca imaginei que viria de mim, né? Eu nunca imaginei que eu seria uma pessoa que falaria sobre um assunto como esse. Mas hoje eu tô aqui como uma forma de relato, porque um relato vindo de um médico é uma coisa, um relato vindo de uma pessoa que está passando por isso é outra. E pretendo chegar em algum lugar, pretendo chegar em algum ponto. Eu pretendo trazer além de um relato, eu quero chegar em algum lugar. E isso vai dar em algum lugar. E eu espero que eu consiga transmitir uma mensagem que de fato, seja, que de fato eu consiga trazer o que está acontecendo e como lidar com isso. Como lidar com o colapso mental? Como lidar quando tudo tá ruim? Como lidar com isso? Eu não sei. Sendo bem sincera, eu não sei. Eu tô lidando de um jeito que eu não me orgulho muito. Não tá sendo exatamente como deveria, mas eu tô fazendo o possível, porque quando você começa a entrar em colapso mental, isso vem de um lugar muito além de só começar a colapsar. Isso começa aos poucos, começa com pequenas coisas que depois de um tempo se tornam grandes coisas. E daí a sua mente começa a se sobrecarregar. Por exemplo, trabalho, estudo e família e outras coisas que podem fazer você entrar em um mundo ou entrar profundamente na sua mente e você nem sequer percebe. Quando você começa a mergulhar tão fundo na sua mente ao ponto de que você começa a se perder dentro dela, você começa a não saber mais o que é real e o que é só imaginário. Você não sabe mais como, você nem sabe como chegou até lá, mas tudo tem um começo. E o meu começo foi quando o meu trabalho começou a me sobrecarregar, a faculdade começou a me sobrecarregar. Eu não conseguia ter um bom desempenho na faculdade, eu não conseguia ter um bom empenho no trabalho. Eu era péssima nos dois, porque quando eu estava no trabalho, eu estava pensando na faculdade, quando eu estava na faculdade, eu estava pensando no trabalho, e o meu desempenho era terrível nos dois. Nos dois eu era ruim, e eu sabia disso, e todos ao meu redor percebiam isso. E isso traz um sentimento de culpa de não ser o suficiente, de não conseguir cumprir com as suas obrigações o suficiente, não ser um adulto funcional, quando na verdade tudo que eu estava tentando ser era uma adulta funcional, uma pessoa que consegue lidar com problemas, uma pessoa que consegue resolver os problemas da vida, porque a vida ela é cheia de problemas. E bom, acontece que nesse meio tempo, de tanto guardar, de tanto internalizar coisas, internalizar problemas, problemas particulares, problemas do trabalho, problemas da faculdade, isso começou a colapsar. A minha mente entrou em um estado que eu simplesmente paralisei. Eu paralisei de uma maneira que eu nunca imaginei chegar a tal ponto. Eu simplesmente não consegui mais fazer, eu não consegui mais continuar. E nisso eu tive que fazer uma coisa muito difícil, que é muito difícil, que é pedir ajuda, é você chegar a tal ponto de perceber que você sozinha não vai conseguir resolver aquilo. É você chegar num ponto de, cara, é real isso.
real. Eu tô surtando, eu tô pirando, eu sei disso, mas pedir ajuda é complicado porque você não sabe se você vai ser acolhida ou se você vai receber uma daquelas respostas clássicas, mas é só por um tempo, calma, isso vai passar, calma, tá tudo bem, não precisa pirar. Só que acontece que eu já tô pirando, entende? Aí você não sabe que tipo de resposta você vai ter, se você vai receber ajuda de fato ou se você vai ser só mais uma pessoa que chegou para tentar resolver um problema, pediu ajuda e não recebeu. Será que você vai ser acolhido? Será que você não vai ser? E no meu caso, eu tive sorte, eu fui acolhida. Eu fui acolhida sim, eu fui acolhida pela minha família. Nesse momento eu estou sendo ajudada pela minha família e também por médicos, psicólogos e, bom, isso é bom de certa forma, mas ainda não resolve o problema em si. O problema em si ainda está aqui, ainda tem muita coisa interna, ainda tem muita, meu cérebro não para, ele ainda não consegue entender que a gente deu a pausa, que eu tive que pausar toda a minha vida, eu tive que pausar tudo, porque se eu não tivesse pausado, meu corpo ia dar um jeito de fazer isso. E bom, eu tive que intervir, porque se meu corpo tivesse que fazer isso, isso não seria tão interessante. Seria de uma maneira que iria me levar para um lugar muito pior, né? E aí, para não chegar a tal ponto, eu ainda tinha consciência de que se eu pedisse ajuda antes que isso acontecesse, talvez as coisas não fossem tão ruins. E aí eu fui acolhida. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas além de ser acolhida, eu sinto que as pessoas aí não entendem o que é passar por isso. Elas não entendem como é estar do dentro disso, sabe? Dentro dessa bolha, porque você entra dentro de uma bolha assim que é uma coisa, é uma piração, cara. Você começa a pirar de vez. E de fato, eu uso essa palavra, talvez não seja a palavra correta, mas eu pirei pra caramba. Eu surtei legal, surtei de verdade, surtei, tive crises que não é uma coisa bonita de ver. Inclusive, eu nunca deixei ninguém me ver em crise, porque era uma coisa que machuca por dentro, machuca por fora. Você começa a. É complicado explicar isso, é muito complicado explicar isso de uma maneira que faça as pessoas entenderem como é estar nisso. Mas se você está passando por isso, se você está passando por esse momento, é importante que você procure ajuda. E tipo, procurar ajuda é uma parada muito complicada, como eu falei anteriormente. Porque, como eu falei, você não sabe se você vai ser acolhida ou se você vai ser só mais uma pessoa que foi se abrir com alguém e receber uma resposta babaca. Mas vamos procurar uma ajuda profissional, né? E se você vai procurar uma ajuda profissional e esse profissional é um babaca, procure outro, procure outro, procure outro, procure outro, porque uma hora você vai encontrar uma pessoa que realmente vai te ajudar naquele problema. E o que está acontecendo comigo é isso. Quando eu vejo que um profissional não tem interesse em ajudar, eu vou atrás de outro, porque eu sei o que eu estou passando, eu preciso ser ajudada, eu preciso realmente disso. Porque, cara, você sozinho, infelizmente, para sair dessa bolha e voltar para a realidade, porque eu sinto ainda que eu não voltei de fato para a realidade, eu ainda me sinto perdida dentro da minha própria mente, e de fato voltar é muito mais difícil trilhar esse caminho, mas começar a trilhar esse caminho é melhor do que você acabar com tudo de vez. Porque se eu não tivesse começado a trilhar esse caminho, eu teria acabado com tudo. Porque por mais que eu não quisesse, por mais que eu não quisesse mesmo fazer isso, algo dentro de mim queria muito, 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 muito. Porque o colapso mental, ele traz
muitas outras coisas, traz muitos outros problemas. Não é só um problema, são vários problemas e junta todos eles e acaba ficando cada vez pior e só piora e só piora e só piora, entende? Só piora, você só mergulha, mergulha, mergulha e você às vezes nem percebe. Eu não estava percebendo o quanto eu estava imersa nisso, eu não estava percebendo o quanto isso estava me pegando de uma tal maneira que agora, para eu me soltar, eu tenho que fazer muitas coisas, me tratar. E o tratamento, ele é difícil, ele pode levar muito tempo, eu não sei quanto tempo vai demorar para as coisas voltarem ao normal. Eu sinceramente nem acho que as coisas vão voltar ao normal 100%, porque eu deixei chegar num ponto onde eu tô afetada demais por isso, e isso com certeza vai deixar cicatrizes. E cicatrizes tem lá seus pontos, né? É uma coisa que eu tenho que tomar cuidado, porque eu ainda nem sequer saí disso e já tô pensando nisso, sabe? A mente não para, a mente realmente não para, o cérebro não para. A falta de descanso, quando você acorda de manhã e você acorda cansado, não importa o quanto você descansa, você tá cansado, o seu cérebro tá cansado, o seu corpo tá cansado, tudo em você implora por descanso, mas o seu cérebro não desliga, você não consegue de fato descansar. A falta do descanso também acarretou muito nessa questão de entrar nesse poço. E tudo começa pequeno, como uma noite mal dormida. Começa com uma noite mal dormida, pesadelos. Aí daí você começa a demorar mais para dormir. E você começa a demorar mais para dormir. E cada vez mais, mais, mais. Aí vem a insônia. A insônia é insana. Ela te proporciona algo que só quem passa por isso sabe. A insônia, ela é uma coisa bizarra. Quando você não consegue dormir de fato, quando você deita na sua cama e você não consegue dormir, é bizarro. E a sua mente não para. Mas você quer desligar ela, mas ela não desliga. Ela continua lá bolando coisas, mais coisas, mais coisa, mais coisa, voltando em problemas, em problemas, em problemas, em problemas, tentando achar solução, tentando resolver as coisas, mas ao mesmo tempo que você precisa resolver as coisas, você precisa estar descansado para resolver essas coisas, mas você não descansa, como é que você vai resolver? Então, parar. Eu tive que parar. E apesar de ter que parar, eu ainda não sinto que eu consigo de fato. A minha mente continua trabalhando, pensando como é que vai ser as coisas agora, pensando como é que eu vou continuar. Só que eu não deveria estar pensando nisso agora. Eu deveria estar... eu tô em tratamento agora, então, caraca, velho, as coisas vão ficar bem, mas quanto tempo isso vai levar? E isso acaba ficando assim uma coisa muito vaga, sabe? Tipo, acaba ficando cansativo. O cansaço se torna cansativo. E aí as coisas continuam indo pro fundo do poço. E você vai se afundando, você vai mergulhando, vai. E aí é onde entra a ajuda das pessoas, dos profissionais de saúde, das pessoas que realmente estão ali dispostas a ouvir o seu problema e te ajudar de fato. Quando eu comecei o tratamento, que foi há pouco tempo, eu tenho bem pouco tempo de tratamento, na verdade, então eu não tenho muita referência de tratamento assim em si, eu não tenho muito o que falar sobre isso por enquanto, mas futuramente eu terei. Mas o que eu posso dizer é que até agora eu consegui entender
entender muitas coisas que eu internalizei e entender por que que isso aconteceu. E tomar consciência de tudo que está acontecendo, tomar consciência de tudo que te levou até lá, não é fácil, não é fácil. Você vai se afundar ainda mais nisso. As coisas só ficam mais fundas, mais fundas. E talvez você precise sim chegar no fundo desse poço, escavar até onde tem que ir, porque eu ficava só no raso, sempre ficava no raso, porque era seguro, mas a minha mente não. Ela resolveu que ela não queria ficar no raso, ela queria mergulhar, só que ela mergulhou de forma errada, digamos assim. Então, nisso tudo, você perde a vontade de viver, você perde a vontade de levantar da cama. Levantar da cama se torna algo inimaginavelmente difícil, né? Não por preguiça, não por falta de vontade. A falta de vontade sim, tipo, mas você quer levantar e você quer fazer suas coisas. Mas ao mesmo tempo aquilo te puxa para baixo de uma maneira inexplicável. Inexplicável, é inexplicável. E só quem sente isso sabe. Só quem sente de fato isso sabe como é. Então, tem mais um ponto que é sobre falar sobre isso, falar sobre saúde mental, sobre falar que você tá entrando em colapso, falar que você tá realmente precisando de ajuda, falar que você tá ficando doidinho da cabeça, como se fosse uma coisa proibida para algumas pessoas. Falar tipo, cara, eu tô pirando, e a pessoa fala, não, não fala isso, caramba, você não tá pirando, calma, calma, você não tá pirando. Só que, pô, sabe, como é que você vai, pô, tem que falar. E se uma pessoa não quer te ouvir, torna as coisas ainda mais difíceis. Então, se você é uma pessoa que algum dia já falou, tipo, cara, não fala assim, não fala desse jeito. Porra, escuta, sabe? E você que tá passando por isso, você precisa de alguém que saiba ouvir. Porque também tem essa questão. Porque não são todas as pessoas que estão dispostas a te ouvir. Não são. Por isso que a ajuda profissional é importante, por isso que um psicólogo é importante, um terapeuta é importante, porque eles de fato te ouvem. Eu não acreditava em psicólogo de fato. Até ir pela primeira vez e até ver que aquela mulher que estava na minha frente estava realmente me ouvindo. Estava me ouvindo de fato, estava entendendo o que eu estava passando. E aí eu comecei a pensar, caraca, velho, caraca, alguém tá ouvindo, alguém tá entendendo. Alguém tá realmente, sabe, alguém ouviu um pedido de socorro de verdade ali. Porque, cara, eu fui no PS passando por uma situação terrível. Eu fui no hospital e lá eu fui tratada que nem um pedaço de merda. Como um pedaço de merda, como se meu problema não fosse nada. Como todo mundo é tratado lá. Os profissionais lá, pelo menos os que eu fui atendida, eu não tenho nada de bom para falar. Eu não estou generalizando, até porque eu acabei de falar que existem profissionais que eu já fui, que eu conheço, que realmente de fato ajudam, mas existem outros profissionais que sinceramente só pioram a situação. E a forma que eu achei de lidar com tudo isso foi falar, vir aqui mesmo, me expressar. Se falar mesmo, jogar esse vídeo aí na internet e foda-se. Alguém, mesmo que ninguém veja, mesmo que alguém veja, mesmo que alguém vá me julgar, cheguei num ponto de que eu não tô nem aí. Eu vim aqui pra falar com pessoas que estão passando pelo mesmo problema que eu, falar com pessoas que realmente entendem, tentar transmitir uma mensagem de dizer que você não tá sozinho, de que você tem apoio sim, você tem apoio sim. Eu mesma tô aqui pra fazer o melhor possível, inclusive, apesar de estar desse jeito, se eu ver uma pessoa que está desse jeito, eu mesma quero acolher essa pessoa, mesmo que eu não esteja em condições.
Eu ainda quero acolher pessoas, porque passar por isso sozinho não é bom, não é o ideal, né? E essa é a mensagem, talvez, que eu queira passar. De, além de procurar ajuda, falar sobre isso. E achar uma forma de lidar com isso. E dar uma parada real. Tem que dar. Tem que ter. Porque senão, cara, as coisas só ficam piores. E sobre chegar no fundo do poço, é interessante, porque quando você chega no fundo, você vai ter que começar a escalar. E essa é a parte interessante. Vai entrar nesse poço, vai escalar até o fundo, achar todos os problemas que você tem que resolver. E aí, depois disso, você vai começar a escalar de novo, que é se reerguer aos poucos, devagar. Talvez você caia de novo, você escorregue e caia de novo, escorregue e caia de novo. Mas é assim, sabe? Continuar, sempre em frente, sempre em frente. Tenha em mente que isso é resolvível, tá? E espero ter conseguido transmitir de alguma maneira. Espero realmente ter transmitido alguma mensagem. Eu só vim aqui para falar sobre isso, porque eu sinto que algumas pessoas ao meu redor não querem falar sobre isso. Elas não querem ouvir sobre isso. Porque, como eu disse, é como se fosse uma coisa proibida de se falar. E aí, eu fico fingindo que tá tudo bem, mas não tá tudo bem. Não tá tudo bem ainda, mas tenho fé de que vai ficar bem. De alguma maneira. Lá no fundo ainda tem uma brasa. E eu espero que tenha uma brasa nas pessoas que estão passando por isso. E quero que também que saibam que é reversível. Tudo isso é reversível, tudo isso dá de resolver. Dá ainda pra se renovar. Dá pra você entrar no casulo e virar uma borboleta. É isso. É meio que esse o caminho, sabe? É meio que você se fechar, passar por aquele processo e virar uma borboleta e sair pelo mundo. Isso não significa que as coisas são flores, sempre. Nunca é. Mas chega um ponto que as coisas ficam muito ruins. E é o momento de você resolver essas coisas para poder voltar para a vida, para poder voltar para o mundo blindado e se blindar também. Filtrar muitas coisas é muito importante. Você tem que filtrar muitas coisas. E o CAPS, o clássico CAPS, é um vídeo que eu pretendo trazer futuramente. Não agora, porque ainda estou no começo. Eu quero ter mais base, mais informação para falar sobre isso. Mas ele é um canal importantíssimo. É um canal importante. Pelo que eu vi até agora, tudo que eu tenho para falar sobre ele ainda não é o suficiente, mas acredite, é um canal de ajuda, sim. E existem profissionais lá que estão dispostos a te ajudar, sim, tá? Então, continua e peça ajuda porque é essencial. Peça ajuda de alguma maneira, mas apesar de estar pirando ou tá quase pirando, é reversível. Ainda dá para ter um caminho para voltar. E o meu caminho está sendo difícil de trilhar. Não vou vir aqui dizer, nossa, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Não tá. Mas pelo menos eu dei o primeiro passo. E esse é o mais importante. Isso é o mais importante. Esse é um ponto de partida. Esse é o ponto de partida que eu precisei e que pessoas que estão passando por isso precisam. Dar esse pulo, dar esse salto, dar esse primeiro passo. E esse primeiro passo é difícil. Mas a partir do primeiro passo, as coisas não se tornam fáceis. Continua difícil. Mas pelo menos você já começou a resolver isso. Pelo menos você já começou a buscar melhorar. Então, vamos melhorar
e vamos juntos, todos juntos, melhorar isso. Porque eu tô aqui. E se tiver alguém me assistindo aí, saiba que eu tô aqui e você tá aí. E nós podemos melhorar, tá bom? E futuramente espero trazer mais vídeos que possam ajudar. Eu espero que esse vídeo tenha ficado claro de alguma forma, porque eu ainda não tô exatamente... Como é que posso dizer? Eu não tô exatamente tão sã das coisas, então eu posso estar falando coisa com coisa, ou você pode ter entendido o que eu quis dizer, você pode ter entendido a minha mensagem. E por enquanto, isso é só.